Olá! Nesta videoaula, nós continuamos com as aplicações das integrais e vamos estudar agora as superfícies laterais, ou seja, você tem uma função, está aqui no pequeno gráfico, gira esta função em torno de um eixo, pode ser o eixo x ou o eixo y, no caso eu estou girando em torno do eixo x, ao girar esta função, teremos um sólido de revolução criado. E o nosso problema é determinar a superfície lateral desse sólido de revolução, também chamado de casca. Então, qual é a casca ou superfície lateral deste sólido gerado pela rotação desta curva ou função em torno, no caso, do eixo x? É o que veremos nesta aula. Vamos a ela. Então, uma pequena teoria. Suponha que eu tenho uma função, o gráfico de uma função, e este gráfico gira em torno do eixo x num dado intervalo de a até b em x. Então, temos aqui a função f, né? A função f. Eu estou analisando esta função do ponto A até o ponto B, portanto, ela terá um comprimento L, que nós já sabemos como calcular da aula passada, né? E esta função gira em torno do eixo x. Note que ao girar em torno do eixo x, ela forma esse sólido, né? Parece aqui uma vasilha. Observe também que aqui nós temos um arco, uma circunferência, né? Ou seja, na realidade, infinitas circunferências. A cada ponto x eu tenho uma circunferência. Isso nós vamos chamar daqui a pouco de disco. Exatamente o que eu estou mostrando aqui. Então, se eu pego aqui uma fatia deste sólido, né, infinitesimal, portanto, com um comprimento dl muito pequeno, tende a zero, eu tenho aqui o que nós chamamos de disco elementar. É como se eu fatiasse este sólido, né, em pequenos pedaços de espessura infinitesimal tendendo a zero. Observe que o raio deste disco é dado pela própria função, ou seja, o raio é o próprio y. Para um valor x, o y correspondente. Então, o r é o y. E com isso nós temos o disco elementar, este em vermelho, de raio f de x ou y, cuja espessura é dl. Desta forma, nós temos como calcular a superfície lateral desse disco elementar. Qual será ela? Bem, imagine uma moeda. Qual é a superfície lateral da moeda? Aquela parte meio serrilhada. Vai ser o comprimento desta circunferência, corto e abro, tem um retângulo, com o comprimento 2πr. No caso, r é y, então 2πy vezes a espessura, a largura, que no caso é dl. Então, a superfície lateral desse disco elementar será dado por ds igual 2πy vezes dl. Então, esta é a área lateral do disco elementar. Mas nós sabemos que o ds da videoaula anterior é 2πy vezes dl. Portanto, substituindo ali, né, nós temos que, no lugar do dl, já calculado, raiz quadrada de 1 mais derivada ao quadrado da função. Substituindo na área lateral do disco elementar, nós temos que a área lateral do disco elementar será 2πy vezes o dl. Mas o dl é a raiz quadrada de 1 mais derivada da função ao quadrado. Então, aqui eu tenho a área do disco elementar mostrado em vermelho, dado por esta função ou sentença matemática. Mas, se a área do disco é isto aqui, se somarmos estas infinitas áreas, né, esses infinitos discos elementares, portanto, se eu integrar ambos os membros desta equação, eu tenho a integral
de ds é S, portanto a superfície do sólido todo será a integral do segundo membro, que aqui está. Portanto, para eu calcular a superfície lateral de um sólido de revolução, basta resolver esta integral, aplicar esta fórmula. E note que aqui dentro eu tenho o que fizemos na aula anterior.